Capítulo 17. Havia um homem chamado Mica que habitava na região montanhosa de Efraim. Em um certo dia, ele confessou à sua mãe: aqueles teus 13 quilos de prata, a propósito dos quais ouvi como pronunciaste uma maldição contra o ladrão, estão aqui comigo, eu os furtei. Sua mãe então exclamou: seja o meu filho bendito de Yahvé. E assim que ele devolveu os 13 quilos de prata à sua mãe, ela prometeu: ofereço solenemente minha prata ao Senhor, para que meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal, por isso eu te devolvo a prata. Ele, porém, não quis ficar com a prata e devolveu tudo à sua mãe. E ela separou 200 moedas, ou seja, 2 quilos e 400 gramas de prata, e os deu a um ourives, que das peças de prata confeccionou a imagem e o ídolo, e esses foram colocados na casa de Mica. Ora, esse homem Mica tinha um santuário, uma casa de deuses, e fez um colete sacerdotal e alguns ídolos da família, e consagrou um dos seus filhos como sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel, cada pessoa fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém, de Judá, procedente do clã de Judá, deixou aquela cidade à procura de outro lugar para viver. No decorrer de sua viagem, parou na casa de Mica, na região montanhosa de Efraim. Então Mica lhe indagou: de onde vens? Ao que ele respondeu: sou levita de Belém de Judá. Estou viajando em busca de um bom lugar para habitar. E Mica o convidou: fica comigo, sê para mim pai e sacerdote, e te recompensarei com 10 ciclos de prata, isto é, 120 gramas de prata por ano, mais roupas e alimentação. O jovem levita concordou em estabelecer-se com Mica e tornou-se como um de seus filhos. Mica consagrou o levita e o jovem passou a ser seu sacerdote e ficou morando em sua casa. Então Mica declarou: agora estou certo de que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Capítulo 18. Nesse tempo não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava em busca de uma terra onde se estabelecer, porquanto ainda não havia recebido sua herança entre as tribos de Israel. Os filhos de Dan enviaram 5 homens de seu clã, valentes de Zorá a Estaol, com a missão de conhecer a terra e explorá-la. E assim lhes foi ordenado: ide explorar a terra. Os 5 homens chegaram à montanha de Efraim, até onde estava a casa de Mica, e ali foram hospedados e passaram a noite. Quando estavam se aproximando da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita, e aproximando-se lhe questionaram: quem te trouxe para estas terras? Que fazes aqui? E o que é que tens aqui? O jovem levita lhes declarou: Mica tem me ajudado muito, ele me empregou aqui e eu lhe sirvo como seu sacerdote. Então lhe pediram: nesse caso, consulta a Deus para sabermos se o caminho que levamos nos conduzirá a bons resultados. E o jovem lhes assegurou: ide em paz, o vosso caminho está sob os cuidados de Yahvé, o Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram à cidade de Laís. Observavam que seus habitantes viviam em segurança, segundo os costumes dos sidônios, despreocupados e confiantes. Usufruíam de prosperidade, pois a sua terra não lhes deixava faltar nada. Viram também que esse povo vivia afastado dos sidônios e não tinham contato com os arameus nem com os outros povos. Então retornaram a seus irmãos em Zorá e Estaol, e estes lhes indagaram: que relatais? E eles lhes encorajaram: levantai-vos, subamos contra eles, pois vimos a terra que é excelente, mas quanto a vós, ficareis aqui tranquilos? Não hesiteis em ir depressa tomardes posse desta terra. Chegando lá, achareis um povo tranquilo, que não desconfia de nada, um território grande, fértil e generoso, que Deus entrega em vossas mãos, terra onde não falta coisa alguma. Então partiram dali do clã dos Danitas de Zorá e Estaol 600 homens armados para a guerra. Subiram para acampar em Kiriat-Jearim, em Judá. É por isso que ainda hoje esta região a oeste de Kiriat-Jearim se chama Manedã, Campo de Dan.
Dali se dirigiram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Aqueles 5 homens que haviam ido espionar a terra ao redor de Laís disseram aos companheiros: sabeis que há aqui numa dessas casas um éfode, manto sacerdotal e terafim, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal fundido? Agora, portanto, pensai no que deveis fazer. Dando uma volta por ali, chegaram à casa do jovem levita, a casa de Mica, e o saudaram, enquanto 600 homens dos danitas, armados para a guerra, permaneciam à soleira da porta. Os 5 homens que tinham estado antes ali para o reconhecimento do território vieram e entraram na casa, apanharam a imagem de escultura, o éfode, os terafim e o ídolo de metal fundido, estando o sacerdote em pé à entrada da porta com 600 homens armados para a guerra. Eles, pois, tendo entrado na casa de Mica, pegaram a imagem de escultura, o éfode, os terafins e o ídolo de metal fundido, mas o sacerdote lhes advertiu: que estáis fazendo? Ao que lhe replicaram: silêncio, põe a mão na tua boca e segue-nos. Serás para nós um pai e sacerdote. Pensai no que é melhor para ti, seres um sacerdote da família de apenas um homem, ou servir como sacerdote de toda uma tribo e um clã em Israel? Então o jovem sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. Retornando então seu caminho, partiram, tendo colocado à frente as mulheres e as crianças, os animais e a bagagem. Estavam já longe da casa de Mica, quando os que moravam nas proximidades da casa de Mica deram alarme e se puseram em perseguição aos danitas. Como eles gritassem atrás dos danitas, estes voltaram-se e inquiriram a Mica: que tens tu? Por que convocaste teus homens para uma batalha? Ele retrucou: tirastes os deuses que eu mesmo confeccionei, e levastes também o meu sacerdote. O que me sobrou? E ainda perguntas o que há de errado contigo? Responderam-lhe os danitas: não nos obrigues mais a ouvir a tua voz. Alguns de ânimo exasperado poderão cair sobre vós. Arriscas perder a tua vida e toda a tua família? Os danitas seguiram seu caminho, e Mica, vendo que eles eram mais fortes e numerosos, recuou e voltou para a sua casa. Assim, depois de haverem tomado os deuses que Mica fabricara e o sacerdote que tinha consigo, os danitas avançaram contra Laís, contra um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos os habitantes ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham comunicação com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reov. Então os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. E deram à antiga cidade de Laís o nome de Dan, em homenagem ao seu antepassado e pai, Dan, filho de Israel. Os danitas levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Manassés, e depois os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até a época em que a população da terra foi levada cativa para o exílio. Eles conservaram o ídolo feito por Mica com eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Capítulo 19. Naqueles dias em que o povo de Israel não tinha um rei para governá-los, um levita foi morar bem longe, para os lados dos montes de Efraim, e amancebou-se com uma jovem de Belém de Judá. Todavia, ela lhe foi infiel, deixou-o e voltou para a casa do seu pai em Belém de Judá, e ficou lá durante 4 meses. Então o homem resolveu ir a Belém, atrás dela, para tentar convencê-la a retornar para ele. Ele partiu levando consigo seu servo e 2 jumentos. Ao chegar à casa do pai da jovem, este, vendo-o, veio alegremente ao seu encontro. O pai da jovem o convenceu a ficar ali por algum tempo, e ele, aceitando, permaneceu com eles por 3 dias. O casal passou a fazer as suas refeições e a dormir juntos. No 4º dia, eles se levantaram ao raiar do dia e se aprontaram para ir embora. Mas o pai da jovem lhes sugeriu: restaura as tuas forças comendo um pedaço de pão, e em seguida podereis partir.
Estando assentados à mesa, eles comeram e beberam juntos, como de costume. Então o pai da jovem pediu ao homem: consente, rogo-te, em ficar mais esta noite, e que se alegre o teu coração entre nós. Como o homem se levantasse, decidido a partir, o pai da jovem insistiu uma vez mais, e por isso ele passou ainda aquela noite ali. No quinto dia, o levita se levantou de madrugada e aprontou-se para partir, mas o pai da jovem novamente lhe suplicou: restaura primeiro as tuas forças, peço-te. E permaneceram assim até quase o final do dia, e comeram e beberam juntos. Então o homem levantou-se pronto para partir com a sua concubina e o seu servo, quando o pai da jovem lhe ponderou: eis que o dia termina, e a tarde vem chegando depressa. Portanto, passai conosco a noite pelo menos. O dia declina, passai a noite aqui em segurança, e que teu coração se regozije conosco. Amanhã bem cedo partireis, e tu irás para a tua habitação. Contudo, o homem, recusando passar mais uma noite, levantou-se convicto e partiu, e chegou até Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua mulher. Quando estavam próximos a Jebus, e já se findava o dia, o servo sugeriu ao seu senhor: vem, rogo-te, façamos um desvio e vamos passar a noite nessa cidade dos jebuseus. Seu senhor lhe replicou: não nos desviaremos do nosso caminho para ir a uma cidade de estrangeiros, porquanto esses não são israelitas. Entretanto, prosseguiremos até Gibeá. E acrescentou, ordenando ao seu servo: vamos, tratemos de alcançar um desses lugares, Gibeá ou Ramá, para ali pernoitarmos. Foram então mais longe e continuaram a sua caminhada. Ao chegarem defronte da cidade de Gibeá de Benjamim, o sol se escondia. Então eles se encaminharam apressadamente para Gibeá, a fim de passarem a noite ali. O levita entrou e se assentou na praça da cidade, mas ninguém lhe ofereceu hospitalidade em sua casa para pernoitar. Veio um homem idoso que, ao cair da tarde, retornava do trabalho no campo. Era um senhor das montanhas de Efraim, que estava morando em Gibeá, enquanto os do lugar eram benjamitas. Assim que avistou o viajante na praça da cidade, o velho homem lhe indagou: para onde vais e de onde vens? E o levita lhe respondeu: fazemos o caminho de Belém de Judá, para bem longe, o rumo à região montanhosa de Efraim, onde moro. Fui a Belém e agora estou regressando para a casa do Senhor. Contudo, nessa cidade ninguém me ofereceu hospedagem em sua casa. Entretanto, temos palha e forragem para os nossos animais, e eu tenho também pão e vinho para mim e para a tua serva e para o jovem que acompanha o teu servo. Não precisamos de nada. Então aquele senhor lhe disse: sê bem-vindo em minha casa, deixa-me ajudar-te no que necessitares, mas não passes a noite ao relento. Em seguida ele os levou para a sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, reuniram-se para beber e comer. Quando estavam entretidos conversando, alguns vadios e depravados da cidade cercaram a casa e, desferindo violentos golpes contra a porta, gritavam para o homem idoso, dono da casa: faze sair o homem que está contigo, queremos ter relações sexuais com ele. O proprietário da casa saiu e lhes aconselhou: não, irmãos meus, rogo-vos, não sejais tão perversos. Considerai que este homem é meu hóspede, não pratiqueis tal infâmia e crime. Aqui está minha filha, que é virgem, e a mulher do meu hóspede. Eu as entregarei a vós. Subjugai-as, pois, e fazei com elas como bem vos parecer, mas não façais uma loucura dessas a este homem. No entanto, aquelas pessoas não quiseram ouvi-lo. Então o levita pegou sua concubina e a entregou. Eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. De madrugada a abandonaram. Ao amanhecer do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear por completo. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava sua concubina, caída na soleira da porta. Ele lhe disse: levanta-te, vamos embora daqui. Mas não houve resposta. Então o homem a colocou sobre o seu jumento e partiram para casa.
Assim que chegou em casa, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as tribos e regiões de Israel. E todos os que viam aquilo exclamavam horrorizados: até hoje nunca se fez, nem se viu tal atitude, desde o dia em que os israelitas foram libertos e saíram do Egito. Refleti, pois, sobre tudo isto e respondei o que haveremos de fazer agora. Capítulo 20. Então todo o povo de Israel, de Dan a Berseba e de Gileade, saíram como uma só pessoa e se reuniram em assembleia perante Yahvé em Mispá. Os líderes de todo o povo e de todas as tribos israelitas se apresentaram na congregação do povo de Deus. Eram 400.000 homens de infantaria armados de espada. E o povo de Benjamim foi informado que todos os outros israelitas haviam subido até Mispá e que eles queriam explicações sobre como aquele crime hediondo havia sido cometido. Então o levita, marido da mulher assassinada, tomou a palavra e relatou: eu chegara com minha concubina a Gibeá, no território da tribo de Benjamim, para passar a noite. Os homens de Gibeá se amotinaram contra mim e durante a noite cercaram a casa onde eu estava hospedado. Eles queriam tirar minha vida, mas em vez disso agrediram e estupraram minha mulher e ela morreu. Então tomei o corpo da minha concubina, cortei-o em pedaços e mandei uma parte para cada uma das 12 tribos de Israel, porquanto aqueles indivíduos cometeram tal ato ignominioso e infame no meio do povo de Israel. Todos vós estáis aqui, filhos de Israel, consultai-vos uns aos outros e aqui mesmo tomai uma decisão sobre o que devemos fazer agora. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem e declarou: nenhum de nós retornará à sua tenda, nenhum de nós voltará à sua habitação. Isto, pois, é o que faremos agora contra Gibeá. Separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens, 10, de cada 1.000 homens, 100, de cada 10.000 homens, 1.000, com a missão de arrecadarem provisões para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim e retribuir àquela gente o que merece por ter praticado esse crime horrível em Israel. Assim se reuniram contra aquela cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. As tribos israelitas mandaram que mensageiros fossem por toda a tribo de Benjamim e comunicassem: que crime terrível é esse que se cometeu entre vós? Agora, pois, entregai-nos os responsáveis, esses indivíduos imorais e criminosos, para que nós os executemos e extirpemos esse mal do meio de Israel. Contudo, os benjamitas não quiseram dar ouvidos aos seus irmãos israelitas. Os benjamitas, deixando as suas cidades, se concentraram em Gibeá e prepararam-se para combater contra os demais filhos de Israel. Contaram-se naquele dia os benjamitas vindos das diversas cidades. Eram 26.000 homens hábeis no manejo da espada, sem contar os próprios habitantes de Gibeá. Em todo esse exército havia 700 homens de Escol, canhotos, todos eram muito hábeis, e qualquer um desses soldados era capaz de atirar com a funda uma pedra pesada e acertar um fio de cabelo sem pecar, isto é, sem errar. Os demais israelitas que uniram-se para combater a tribo de Benjamim somavam 400.000 soldados experientes no brandir a espada, todos homens de guerra. Então os israelitas subiram a Betel, à casa do Senhor, e consultaram a Deus: quem de nós deverá subir primeiro para o combate contra os benjamitas? Perguntaram os demais filhos de Israel. E Yahvé respondeu: a tribo de Judá subirá em primeiro. Ao raiar do dia, os filhos de Israel saíram e acamparam defronte de Gibeá. Os soldados de Israel saíram para lutar contra seus irmãos benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 irmãos israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram encorajar uns aos outros e uma vez mais tomaram as mesmas posições de ataque do primeiro dia. Os israelitas, menos a tribo de Benjamim, subiram, choraram e lamentaram diante da presença de Yahvé, indagando: devemos ainda voltar a atacar os nossos irmãos benjamitas? E o Senhor respondeu: sim, deveis outra vez marchar contra eles.
Diante desta orientação, os israelitas avançaram contra os benjamitas também no segundo dia. Desta vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, mataram mais 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Então todos os israelitas, menos a tribo de Benjamim, subiram a Betel e ali prostraram-se e lamentaram-se perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e ofereceram holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão a Iavé. Então ergueram uma consulta a Iavé. Naqueles dias a arca da aliança de Deus estava entre eles em Betel. E Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, era o responsável por ministrar ao povo e cuidar da arca. E a pergunta que eles alçaram ao Senhor foi esta: sairemos novamente a guerrear contra nossos irmãos benjamitas? Ou é melhor que desistamos? Contudo, o Senhor lhes ordenou: atacai, porque amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Então os israelitas reorganizaram as tropas e armaram uma emboscada ao redor de Gibeá. No terceiro dia, os filhos de Israel marcharam contra seus irmãos benjamitas e, como das outras vezes, posicionaram-se em ordem de batalha defronte de Gibeá. Os benjamitas saíram confiantes para enfrentá-los, mas foram atraídos para longe da cidade. Começaram, como nas outras batalhas, a ferir alguns da coalizão israelita e cerca de 30 homens foram mortos em campo aberto e nas estradas, uma que leva a Betel e outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas exclamavam: eis que os vencemos como antes, os demais israelitas combinavam: vamos fugir para atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Então todos os homens de Israel abandonaram as suas posições e se organizaram em Baal-Tamar, e a emboscada da colisão israelita atacou de sua posição a oeste de Gibeá. 10.000 homens de elite, escolhidos de toda a coalizão de Israel, vieram violentamente contra Gibeá. Recrudesceu o combate, mas os outros não sabiam a desgraça que os aguardava. Iavé derrotou Benjamim na presença de todo Israel, e naquele dia a coalizão israelita matou 25.100 benjamitas e todos hábeis soldados armados de espada. Então os benjamitas concluíram que estavam mesmo derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, porquanto tinham plena confiança na emboscada que haviam preparado perto de Gibeá. Os homens destacados para a emboscada avançaram depressa na direção de Gibeá, espalharam-se e mataram todas as pessoas da cidade. O exército israelita e os homens que estavam escondidos tinham combinado um sinal. Quando avistassem uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade, os israelitas que estavam fora no campo de batalha deviam dar meia volta e atacar. Até aquele momento, os benjamitas já haviam matado cerca de 30 homens da coalizão israelita e começavam a comemorar: certamente nós os venceremos. Imaginaram eles, exatamente como nas batalhas anteriores. Mas o sinal, a coluna de fumaça, começou a elevar-se da cidade, e Benjamim, ao voltar-se, julgou que a cidade inteira estava se esvaindo em chamas para o céu. A coalizão israelita então deu meia volta e os benjamitas se assombraram ao compreender que a hora da sua desgraça havia chegado. Então partiram em fuga desesperada da presença dos demais filhos de Israel na direção do deserto, mas os perseguidores os alcançaram e os que vinham da cidade os massacraram a todos, atacando-os pela retaguarda. Eles cercaram os soldados de Benjamim, perseguiram-nos sem tréguas e os aniquilaram até perto de Gibeá, no lado leste do nascente do sol. 18.000 dos melhores soldados benjamitas tombaram mortos. Os sobreviventes viraram-lhes as costas e fugiram rumo ao deserto para o rochedo de Rimon. 5.000 homens foram mortos nas estradas. A coalizão israelita perseguiu o restante do exército benjamita e assim matou mais 2.000 soldados. Ao todo, 25.000 benjamitas foram mortos naquele dia, todos eles soldados hábeis e valentes. Entretanto, 600 homens retrocederam e fugiram para o deserto na direção do rochedo de Rimon. Ali permaneceram escondidos por 4 meses. A coalizão israelita
voltou aos benjamitas e passou ao fio da espada toda a população masculina da cidade, e até mesmo o gado, e tudo o que ali se achava, e também atearam fogo em todas as demais cidades benjamitas da região. Capítulo 21. Então os homens da coalizão dos israelitas haviam feito em Mispá esse juramento diante de Deus: ninguém dentre nós dará sua filha em casamento a qualquer filho de Benjamim. O povo retornou a Betel e ficou ali na presença de Deus até a tarde. Eles choraram amargamente em voz alta e clamaram: ó Yahvé, Senhor Deus de Israel, bradavam eles, por que nos aconteceu tamanha desgraça? Por que Israel perdeu uma de suas tribos? No dia seguinte, o povo se levantou ao raiar da alvorada e construiu um altar e ofereceu holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão ao Senhor. Depois declararam diante dos filhos de Israel: qual dentre todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Eterno? Porque num juramento solene se tinha prometido que todo aquele que deixasse de se reunir diante de Yahvé em Mispá seria executado. Então os filhos de Israel muitos se afligiram e prantearam por seus irmãos benjamitas e exclamavam: hoje uma tribo foi cortada de Israel. E se perguntavam: que faremos para encontrar esposas para os que se salvaram? Pois juramos a Yahvé que não lhes daríamos nossas filhas em matrimônio. Então eles se informaram indagando: quem dentre todas as tribos de Israel não compareceu diante de Yahvé em Mispá? E chegou-se à conclusão de que nenhuma pessoa de Jabes-Gileade tinha subido ao acampamento para a assembleia. Contaram-se todos os que tinham atendido à convocação e efetivamente ninguém viera de Jabes-Gileade. Então a comunidade enviou para lá 12.000 homens dos mais corajosos, com essa ordem expressa: ide e passai ao fio da espada todos os habitantes de Jabes-Gileade, inclusive as mulheres e crianças. Portanto, assim procedereis: matareis todos os homens e também toda mulher que já tivesse deitado com um homem, mas poupareis todas as virgens. E assim fizeram. Entre todos os habitantes da cidade de Jabes-Gileade foram encontradas 400 virgens, moças que nunca haviam conhecido sexualmente algum homem, e as levaram ao acampamento de Siló, nas terras de Canaã. Então todos concordaram em enviar mensageiros aos benjamitas na região do rochedo de Ribom, com a missão de lhes comunicar uma proposta de paz. Aí os benjamitas voltaram e receberam aquelas 400 virgens de Jabes-Gileade. Contudo, não havia moças em número suficiente para todos os homens. Então os demais israelitas ficaram com pena dos irmãos benjamitas, porquanto pela vontade de Yahvé abriu-se uma lacuna entre o número exato das tribos de Israel. E os líderes da congregação israelita tomaram a seguinte decisão: considerando que estão mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos esposas para os homens que restaram? Os benjamitas sobreviventes precisam ter herdeiros para que uma tribo de Israel não desapareça completamente. Quanto a nós, não mais poderemos entregar-lhes nossas filhas em casamento, pois nós, filhos de Israel, fizemos este juramento: maldito seja todo aquele que der mulher a um benjamita. Contudo, há a tradicional festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém e ao sul de Leboná. Orientaram, portanto, aos benjamitas: ide, emboscai-vos nas vinhas, vigiareis, e logo que as filhas de Siló saírem para executarem suas danças, saireis das vinhas, e cada um de vós poderá apoderar-se de uma das moças de Siló, e em seguida partireis com elas para a terra de Benjamim. Se os pais ou irmãos delas chegarem até nós para se queixarem do ocorrido, dir-lhes-emos: conformai-vos, porque não podemos conseguir mulher para cada um na guerra, e vós não podíeis entregá-las a eles, porquanto nesse caso teríeis sido culpados, mas agora sois inocentes. Assim agiram os benjamitas. Quando elas estavam dançando, cada homem tomou uma moça para si, a fim de fazer dela sua esposa. Depois partiram, retornando às suas heranças, reconstruíram suas cidades e nelas se estabeleceram.
Na mesma época, os demais filhos de Israel deixaram aquelas terras e voltaram cada qual à sua tribo, ao seu clã, cada um para o seu próprio território. Naqueles dias não havia rei em toda a terra de Israel, e cada pessoa fazia o que lhes parecia direito.